Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 2, do livro do Halliday, capítulo 14, exercício número 67. Vamos ao enunciado. Na figura 1451, a água doce de uma represa tem uma profundidade D igual a 15 metros. Um cano horizontal de 4 centímetros de diâmetro atravessa a represa a uma profundidade D igual a 6 metros. Uma tampa fecha a abertura do cano. Letra A. Determine o módulo da força de atrito entre a tampa e a parede do tubo. Letra B. A tampa é retirada. Qual é o volume de água que sai do cano em 3 horas? Bom, então, primeiramente aí, para resolver a letra A, ele quer determinar o módulo da força de atrito entre a tampa e a parede do tubo. Então aqui está o tubo, né? Então a gente tem a força devido à pressão da água e aqui em volta do tubo, né? Que aqui tá lá aí um tampão, né? Pressionando a gente tem contrária à força de atrito entre a tampa aí e a parede. Então a gente tem o que? Se a gente colocar o equilíbrio, somatório de forças em x tem que ser igual a zero, não pode ter movimento. Então, para frente, positivo. Então, a gente vai ficar que a força da pressão da água menos a força de atrito tem que ser igual a zero. Então, essa força de atrito que eu estou procurando é igual à força da pressão. O que é a força da pressão? A força da pressão é a pressão que faz vezes a área aí transversal. Então, se a gente aumentar aqui a tampa, ó, fazendo um zoom, né? Zoom aqui, a gente aumentar. Aqui está a área, né? Que ele deu aí de um diâmetro Dzinho. Não, ele não diz o diâmetro, então eu vou colocar como aqui o D da tampa, que é de 4 centímetros. Então, a gente tem aí e a área e a pressão está sendo aplicada, que são todos esses pontos, né? A pressão aí empurrando. Essa área transversal é de π vezes o diâmetro aí ao quadrado sobre 4. Então, essa força de atrito que a gente procura é a pressão. Quem é a pressão da água aqui? Aí a gente pega aqui esse ponto nessa linha de ação, que seria a pressão nesse ponto, e vai vir em relação a esse ponto, que é causada por essa coluna de água de altura D. Então, a gente tem o ρ da água vezes a gravidade vezes a altura D. Essa é a pressão ali naquele ponto. Então, é o ρ da água vezes a gravidade vezes a altura Dzinho vezes a área, que é π vezes o dt ao quadrado sobre 4. Essa é a equação que dá a força de atrito. Então, calculando, a gente tem densidade da água 1000 kg por metro cúbico, aí gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, distância D ele forneceu aí de 6 metros, π vezes o D, aí diâmetro da tubulação que é 4 centímetros, divide por 100 para transformar em metros, 0,04 metro, aí fica o quadrado, metro quadrado, dividido por 4. Aí a gente calcula a força de atrito, tá? A menor quantidade de algarismos significativos que foi dada foi 2, então a nossa resposta com 2, a gente calcula e arredonda, a gente vai obter o valor de 74, arredondando, né? Na unidade de Newton. Se quiser fazer análise dimensional, ó, esse metro quadrado multiplica com esse metro da metro ao cubo, corta com esse. E aí quilo vezes metro por segundo ao quadrado dá Newton, que é massa vezes aceleração. Então, a gente tem a força de atrito de 74 Newton. Bom, essa é a letra A, né? Ele pediu na letra A. Na letra B, ele pede a tampa é retirada. Qual é o volume de água que sai do cano?
Agora que a gente vai ter que considerar um balanço de energia para descobrir qual a velocidade que a gente tem nesse ponto. Então, eu vou considerar aqui ponto 1 e ponto 2. E eu preciso saber qual é essa velocidade. Então, a gente faz um balanço de energia, ou seja, aplica a equação de Bernoulli, que é o balanço de energia por unidade de carga, entre 1 e 2. Então, vai ficar a pressão 1 mais aí, densidade vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2 mais ρg vezes y1. Aí, igual a pressão em 2 mais ρ v2 ao quadrado sobre 2 mais ρ g y2. Né? Aí a gente pode simplificar. Ó, aqui no ponto 1 está aberto, é a atmosfera. Então a gente pode considerar a pressão efetiva e P1 vai ser 0. Em 2 também vai sair para a atmosfera, né? Então aqui P2 a gente põe como 0. Aí a gente pode pôr o referencial da altura aqui, o y sendo aqui no ponto 2, 0. Então essa altura é 0, corta. Aí a velocidade 1 aqui a gente considera um tanque de grandes dimensões, está no nível, não se mexe ali. Velocidade 1, 0. Então, aí sobrou esses dois termos. O ρ está nesse termo e está nesse. Pode cortar. Então, vai ficar V2 quadrado igual a 2 vezes o ρ vezes o y1. Então, eu posso escrever que V2 é a raiz quadrada de 2ρ y1. Tá? Essa é V2. Se eu não quiser acumular erro, eu deixo assim e passo para a próxima quantidade. Ele quer saber quantidade e volume. Agora que eu tenho V2, eu posso calcular a vazão volumétrica em 2, que vai ser a velocidade de 2 vezes a área 2, ou V2 vezes π, o diâmetro lá que eu chamei de dt, né? Que vai ser a mesma área transversal aqui do tampão, que estava ali tampando, né, da tubulação, ao quadrado sobre 4. Né? Isso é vazão, só que ele quer saber volume. Então, o volume que sai ali em 2, vou colocar volume, vou colocar só volume. O volume vai ser o quê? A vazão que sai lá volumétrica em 2 vezes o tempo gasto. Então, o volume vai ser lá velocidade 2, que é a raiz quadrada de 2ρ y1 vezes π dt quadrado sobre 4. Então, ó, V2, que é isso, vezes a área, vezes o tempo. E a gente pode calcular quem que vai ser esse volume. Então, agora, raiz quadrada, 2 vezes aí a densidade de 1000. Considerando tudo no SI, o volume sai em metro cúbico, tá? Vou ocultar as unidades aqui. Y1, que é a altura 1, que é o Dzinho, a gente viu 6 metros, tá? Vezes π, o dt aqui que a gente já usou é 0,04 ao quadrado sobre 4, vezes o tempo. Aí tem que tomar cuidado com o tempo, né? Por quê? Porque foi dado aqui em hora, 3 horas. Só que eu tenho que lembrar que tem que estar em segundos, né? Então, tem que transformar em segundo, multiplica 3.600. Vou até fazer aqui para vocês verem. 3 horas, 1 hora tem 3.600 segundos. Tá? E aí vai ser 3 vezes 3.600 segundos, aí deixando no SI. Então, quando você oculta as unidades, tem que lembrar que todas as unidades têm que estar no SI para poder ocultar. Por isso que é bom colocar as unidades, fazer análise dimensional e não errar aí o exercício por análise dimensional. Aí, calculando o volume, a gente acha um valor de, colocar aqui até 100, arredondar, 147,25 metros cúbicos, mas essa não pode ser minha resposta, tem que ser com 2 algarismos significativos, que é a quantidade menor dada. Então aqui a gente arredonda 1,5 e trabalha com notação científica. Como moveu 2 casas, é 10 ao quadrado em metro cúbico. Esse é o volume e sai em 3 horas. Muito obrigado pela atenção, aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!